dia. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês de maio, e o dia do Senhor. Nesse domingo nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. É interessante observar que tanto o livro de Miqueias, que nós estudamos a semana passada, quanto o livro de Abacuque, são textos que poderiam ser escritos seguramente para o período em que nós estamos vivendo. Muitas questões giram em torno do livro do profeta Abacuque. A semelhança de Miqueias, o livro não revela como se deu o chamado do profeta e qual a sua origem e função. A introdução do autor apenas diz que Abacuque se reconhecia enquanto profeta e que esse recebeu uma sentença da parte de Deus para anunciar ao seu povo de forma geral. O tema do livro gira em torno, então, da atuação da justiça divina. A grande questão da obra de Abacuque é a punição das pessoas ímpias e a causa das justas. O livro provavelmente foi escrito no reinado de Joaquim, rei de Judá. A gente vê isso em 2 Reis, capítulo 24, dos versículos de 1 a 7. E possui um formato muito semelhante ao dos Salmos. O livro tem trechos que são cânticos, em que as visões, questionamento e proclamações de fé de Abacuque são escritos de maneira poética. O livro poderia ser considerado, na nossa Bíblia, entre os livros chamados sapiensais ou poéticos. O livro começa com um clamor de um profeta fundado no desespero diante do que ia acontecer com o seu povo. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque, e ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. A atitude do profeta é indagar Deus sobre o porquê das dificuldades e quando isso duraria. Quanto tempo vai durar, Nós também devemos estar indagando Deus nesses tempos de pandemia. Quanto tempo vai durar esse período difícil pelo qual nós estamos vivendo? O profeta descobre que Deus usaria os inimigos de Israel, os caldeus, para castigá-los devido à sua desobediência. Nós vamos encontrar isso nos versículos 6 e 7, que diz assim: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Pessoas que eram levadas pelos caldeus lá para a Babilônia, lá para a cidade deles, eram cruelmente castigadas até a sua morte, Era uma coisa assim violenta ao extremo. Por isso o texto fala que eles eram um povo pavoroso e terrível. E Deus diz através do profeta que vai usar esses caldeus para castigá-lo por sua desobediência. De novo, aqui há uma coincidência, com um dos livros dos profetas menores. Nós vimos que o texto de Jonas que estudamos fala dessa desobediência. Um dos primeiros fatores que podemos notar, então, é que a injustiça praticada pelo próprio povo de Deus era a causa da sentença contra Israel. A primeira resposta, portanto, não agrada o profeta, que vê que a violência de Israel seria castigada com mais violência, vinda por meio do povo caldeu. Diante da calamidade, o profeta indaga de Deus diversas vezes. Lá no versículo 13, de novo ele vai falar: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, por que, pois, toleras
os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. E a sua atitude diante de tamanhas indagações é aguardar na resposta que o Senhor daria. Está lá no capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e viajarei para ver o que Deus dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Observamos que Deus não condena Abacuque por suas indagações. Por muito tempo, e ainda hoje, muitos cristãos e cristãs carregam o estigma de que perguntas e dúvidas não são características de pessoas de fé. Né? Nós vimos há 1 ou 2 semanas a diferença entre, né, o questionamento, a dúvida, né, e a murmuração. No entanto, se observarmos bem, tanto no livro de Abacuque quanto no livro de Salmos, existem muitos questionamentos por parte dos servos de Deus. Portanto, dizer que uma pessoa de fé não faz questionamento é uma falácia, sem fundamento bíblico. Né? Questionamento você pode fazer, o que você não pode é murmurar contra Deus. Né? Qual é o problema de nós perguntarmos para Deus por que determinadas coisas estão acontecendo conosco, com alguém próximo da nossa família? Né? O diferencial do profeta é que seus questionamentos não o afastam de seu Deus. Pelo contrário, eles o aproximam dele. A permanência de Abacuque na presença de Deus gera a resposta para o enfrentamento das dificuldades existentes e das que ainda viriam. Né? Lá no versículo 4 do capítulo 2 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Apesar de indagar Deus, o profeta não tenta usar a oração para arguí-lo, para comovê-lo, ou constrangê-lo a nada. Né? Essa pregação que se faz hoje em dia, de que nós devemos determinar a Deus isso ou aquilo, não tem fundamentação bíblica nenhuma. Né? Nós podemos pedir ao Senhor, nós podemos até indagar ao Senhor, mas não podemos querer dizer de que jeito Deus deve agir. A posição de espera do profeta Abacuque revela uma abertura por parte do profeta para receber a resposta de Deus, em consonância com a sua soberana vontade. Isso que nós temos que fazer, né? Aguardar a resposta de Deus, que com certeza respeitar e nos submeter à sua soberana vontade, sem murmuração. O Senhor revela que a fé é o caminho necessário para se interpretar o contexto vivido por Israel naquele momento, como é para nós agora. Como também é um alicerce para suportar as realidades existentes e as que estavam por vir. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Mas devemos, né, nos sustentar na fé. A fé é apresentada como uma atitude de espera contra a própria esperança, o encorajamento, a permanência diante de qualquer circunstância. As declarações finais de Abacuque apresentadas no capítulo 3, que nós conhecemos bem, apontam a iniciativa de uma pessoa de grande fé, ainda que é a expressão usada pelo profeta, revelando que entenderam profundamente o que Deus ia fazer, bem como as consequências, o ainda que de Abacuque é um contraponto, um posicionamento diante das oposições encontradas em sua oração. O profeta e o seu povo estariam subordinados à condição que poderiam se tornar inimagináveis. Mas a expressão, todavia, revela por qual sentimento o profeta se deixaria conduzir. Vemos, portanto, que a vida pode nos subordinar a situações adversas, mas isso não significa que tais dificuldades devem coordenar os nossos sentimentos. A manifestação de louvor e confiança em Deus advoga o entendimento do profeta a respeito da fé e da confiança em Deus. Portanto, os questionamentos iniciais de Abacuque o potencializam para viver em fé, mesmo que as situações difíceis e sofrimentos sejam inevitáveis. Não é?
O texto da nossa lição, que eu não falei, é Abacuque, confiança e esperança. Às vezes, circunstâncias parecem tão ruins ao nosso redor que pensamos que nunca houve nada igual. Nós estamos vivendo um tempo assim, né? A maioria das pessoas, né, não viveram uma situação igual a essa em tempo algum. Né? A última vez em que se teve uma situação dessa foi na gripe espanhola, que foi lá em 1914. Né? Provavelmente ninguém que vivia naquela época ainda está entre nós. Mas, na verdade, a Bíblia mostra muitos tempos difíceis. E muitas pessoas que creram, mesmo em tempos de desesperança. É o caso de Abacuque. O questionamento fundamental no livro do profeta: por que tudo isso acontece? Nós não estamos nos perguntando, hoje em dia, por que todas essas coisas estão acontecendo? Deus, será que não está vendo, né? Ele não responde às nossas orações. Continua atual em muitas mentes, né? Abacuque, porém, nos ensina o valor da franqueza e da fé em termos difíceis, né? Ele viveu num tempo muito conturbado na sua nação. Logo depois da reforma do rei Josias, mais ou menos em 621 a.C. Né? Numa rápida leitura do livro, percebemos como toda a sociedade estava corrompida. O mundo ao redor vive mudanças significativas com o início da ascensão do Império Babilônico sobre a Assíria e o Egito. Era um tempo de guerra, de dominação. Abacuque é um escrito que representa provavelmente o período entre a queda de Nínive em 612 a.C. e a queda de Jerusalém em 586 a.C., quando o reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia. O nome do profeta significa abraço. Olha que coisa interessante, né? Num tempo em que nós estamos proibidos, né, de abraçar, o nome Abacuque significa abraço. Abraço. Isso nos possibilita entender, em dois sentidos, a experiência do próprio profeta com Deus. A primeira, considerando que ele estava desalentado e cheio de perguntas, e Deus o acolhe e responde. Né? Poderia ser escrito para nós. Levando o profeta a uma jornada extraordinária, uma profunda confiança expressa no final do livro, registrada em forma de cântico, lá no versículo 3, de 17 a 19, texto que nós conhecemos muitas vezes até as pessoas recitam de cor, né? Ainda que a figueira não floresça. A segunda possibilidade é pensar que o profeta é quem exerce o ministério como que abraçando e acolhendo o povo que estava desalentado, né? Ele acolhia, o povo estava vivendo um tempo difícil, e o profeta exerce o ministério como que acomodando as pessoas, né? E que se nós pudéssemos estar fazendo isso, principalmente com as pessoas que estão enlutadas, que as pessoas que estão com pessoas queridas internadas em situações difíceis, não é verdade? A segunda possibilidade é pensar que o profeta, então, faz isso, né? Acolhimento, esse amor, por causa do cântico final e a forma como é apresentado. Abacuque parece mais um intercessor que leva a Deus as aflições do povo, do que aquele que traz a mensagem de Deus para o povo, que era o papel do profeta, né? Aquele que fala em nome de Deus. O Abacuque parece que está fazendo uma intercessão nesse meio de tempo pelo povo de Israel. E as perguntas que lhes são próprias em tempo de crise, do que um profeta, então, que traz a mensagem de Deus. Seu escrito tem uma estrutura bem simples e fácil de ser vista, pois coincide com os capítulos que nem sempre acontecem nos livros na Bíblia. Pode-se dividir o livro em 3 partes. No capítulo 1, vemos a sentença de um conteúdo duro de confronto diante da realidade da corrupção, fraude e infidelidade, de onde vem a pergunta: para Deus até quando? Deus diz que é Ele quem tem levantado a Babilônia para vir sobre Judá, ou seja, os babilônios e os seus exércitos não tomarão Judá simplesmente por serem uma potência militar extraordinária.
Eles derrubarão Jerusalém porque Deus o está levantando para ser o chicote da disciplina do povo. Né? Diz a Bíblia que ainda bem que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Né? Vivemos o tempo da graça, né? E não vemos Deus nos castigando como fazia com aquele povo. Essa ideia é muito chocante, até mesmo para o profeta, pois na teologia de Judá, nessa época, Deus sempre protegia Jerusalém e Judá, né? Que são a morada do povo de Israel, do povo de Deus. A ideia equivocada do que significa ser povo escolhido por Deus tornava as pessoas sem regras, sem limites. Eles dizem, eu sou o povo de Deus mesmo. É igual aquele que pensa que uma vez salvo, sempre salvo, e acha que pode fazer tudo o que quiser, né? Esquecendo-se de que Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. As pessoas ficavam irresponsáveis nas suas escolhas. Eu já sou o povo de Deus mesmo. E achavam que não teriam consequência nenhuma por causa da inerente promessa de povo escolhido de Deus. Eles abusavam e se distanciavam cada vez mais do Deus que os havia escolhido. Né? No capítulo 2, na segunda parte do capítulo 2, o profeta tem uma visão a ser anunciada, escrita em um grande painel para que até quem passa correndo veja. Aqui o nosso primeiro outdoor, não é? Deus fala para ele, escreva a mensagem, né, para até quem passe correndo veja. Há um significado um pouco diferente para isso também, é que todos devem ver. Todos devem receber a mensagem. Ela não deve ficar escondida de ninguém. Né? Essa visão é o centro da mensagem do profeta e é influenciadora de uma teologia da graça e da esperança. Os reformistas tinham como essência da reforma a afirmação contida nessa visão. O justo viverá pela fé. É a base da reforma protestante. É citado no Novo Testamento em Romanos 1,17, depois se você quiser conferir, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Certamente o caos está estabelecido e muitas pessoas sofrem, inclusive as fiéis e justas. Sofreu todo mundo. Porém, a fé lhes garantirá a salvação e a vida, ou seja, terá o fim e sofrimento para quem permanece fiel. Em contrapartida, quem faz o mal e pratica a iniquidade sofrerá o juízo e será quebrado. No final, é um cântico. Mostra um entendimento da soberania de Deus impressionantemente diferente do que vemos no primeiro capítulo. Se lá se retrata choro, desespero e perplexidade, aqui vemos súplica no lugar do choro e esperança. No lugar do desespero. É um cântico de confronto, de conforto, toma o lugar da perplexidade. Que magnífica mudança e que extraordinária jornada do profeta Abacuque. Ele percebe que ainda que as coisas sejam ruins e mesmo que venha a piorar, Deus é o sustento e a força. Ele é presente e torna-se o cântico. Os foram levantados pelo profeta são praticamente os mesmos que poderíamos levantar hoje, que eu falei desde o começo. Né? Esse livro poderia ser escrito para nós. Vivemos em um tempo de muita confusão, extorsão, temos visto aí, né? Infelizmente, temos ouvido notícias de que o dinheiro destinado à compra de equipamentos e outras coisas por causa da pandemia tem sido desviado. Temos visto aí já a história de superfaturamento. Então, é um tempo igual. Distorção e corrupção. Por isso, entender o profeta e sua mensagem para aplicar na vida é algo importante para nós, de forma específica, e para a igreja de forma geral. Primeiramente, podemos nos identificar como pessoas cheias de perguntas e dúvidas com respeito aos acontecimentos e à ação de Deus, que muitas vezes
não conseguimos identificar em meio ao caos. Isso não é pecado e necessariamente não demonstra falta de fé. No entanto, precisamos estar preparados e preparados para ouvir as respostas de Deus e nos submeter à soberania da sua vontade, porque muitas vezes a resposta de Deus não é aquela que nós esperamos. Muitas vezes, como profeta, nos deixamos influenciar por uma teologia que não retrata a maneira de Deus agir. E nos chocamos com a resposta, eu ajudo, Senhor. Muitas vezes não confundimos e achamos que, porque vivemos o tempo da graça, podemos nos isentar da obediência, quando na verdade não é esse o ensinamento do Evangelho. Deus continua chamando seu povo à santidade e ao testemunho de seu poder diante das pessoas que não o conhecem. Diante do advento da volta de Jesus e de seu mandato de evangelizar as nações e discipular os povos, precisamos nos revestir do amor de Cristo e da unção do Espírito Santo e nos levantar em santidade a serviço do reino de Deus. Em segundo lugar, como o profeta Abacuque, ao recebermos a mensagem de Deus, aquela que ele mandou colocar lá na placa, no outdoor daquela época, seja por omissão ou pelo mandato deixado por Cristo, nos evangelhos precisamos fazer conhecida a mensagem de forma respeitosa, né? Paulo escreve, pregue a palavra, quer seja oportuno ou não. Até mesmo para as pessoas que não querem saber de nada. Nós encontramos muitas pessoas que não querem saber de nada. Algumas tendem a demonstrar até desdém, né, pela palavra de Deus. Ele vai falar desse negócio para mim. O amor que Deus derramou sobre nós deve nos levar a abraçar todas as pessoas com solidariedade e amor. Não podemos, então, nos excusar com as desculpas normalmente usadas. Eu falo, mas as pessoas não querem. Eu convido, mas ninguém ouve. Eu tento, mas, né? Assim como o profeta, precisamos interceder pelo povo, ser agentes facilitadores do processo de compreensão da vontade de Deus e dos seus caminhos. Com resposta positiva à sua vontade, convite à salvação. Por último, precisamos vivenciar uma experiência com Deus que nos leve a confiar e no seu poder e governo de tal maneira que a paz não seja roubada de nossos corações. Então, diante de um mundo que chora por desespero, por causa das perplexidades, aparentemente sem possibilidade de melhoras, vivemos um tempo assim. Devemos vivenciar a fé como um cântico de esperança, que traz conforto e amparo, pois em Deus está a solução. Ele é a nossa salvação, é a nossa força. Sim, só em Deus podemos ter as respostas para esse mundo corrompido em desgraça, caminhando a passos largos para a morte. Só em Deus podemos ter respostas para essas e tantas outras questões que a gente vê sendo levantadas, especialmente em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Para a gente pensar um pouco ao longo dessa semana, vemos sinais de morte e destruição em nossos dias? Como não, né? Como não? Quase 6 mil pessoas já morreram por causa dessa pandemia. Mais de 80 mil pessoas foram contaminadas. Como podemos anunciar a esperança e abraçar a causa contra a opressão e a perversão? Isso que eu estou falando. Estão usando já, né? As doações feitas estão sendo desviadas para outras finalidades. Há corrupção, há roubo, há tudo quanto é coisa diante de uma situação. Mas, por outro lado, nós também podemos nos alegrar de vermos as pessoas sendo curadas dessa doença indo para suas casas. Podemos nos alegrar, né, como escreve o próprio profeta Abacuque no final, né, desse texto, nos alegrar com a solidariedade que estamos vendo nas pessoas. Todo mundo fazendo alguma coisa para julgar o próximo que está vivendo essa situação. Devemos louvar a Deus e devemos, como profeta, dizer isso, viver assim, né? O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, vamos levar isso conosco, né? Apesar de tudo aquilo que nós estamos vivendo,
nós temos que preservar a nossa fé e a certeza de que Deus tem um cuidado especial para cada um de nós. Não só porque nós somos ali da igreja metodista, ou somos da outra igreja, ou somos cristãos, né, católicos, ou não importa, mas que Deus, Ele está nos sustentando. E essa segurança, essa certeza, igual o profeta Abacuque fala no final, né, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vida, ainda que todas as dificuldades possam vir sobre nós, que nós possamos nos sustentar pela fé. Pela fé. É a fé, a certeza de que Deus cuida de cada um de nós, vai continuar cuidando de cada um de nós, não importa o tempo que isso demora. Mas isso tudo que nós estamos vivendo vai passar. E nós vamos glorificar a Deus no final, né? Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É essa nossa, que falaremos dentro de muito pouco tempo, se Deus quiser. Que Deus possa estar nos abençoando e nos guardando. Senhor, estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos complicados, não muito diferentes daquele que o profeta Abacuque narra, né, no seu livro. Estamos vivendo tempos complicados que nos fazem, muitas vezes, até questionar por que tudo isso. Mas nós confiamos em Ti e temos certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Temos a segurança de que podemos contar contigo hoje e sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém, amém e aleluia.